Noite com a paz do Senhor. Mais uma vez, como todas as noites, praticamente estamos aqui falando desse Deus, das preciosidades, do que Ele exige de cada um de nós, para que nós venhamos a dar bons frutos, e frutos esses de boa qualidade. Talvez você não entenda, e nem eu, porque estamos aqui até os dias atuais. Hoje nós iremos entender isso. A Bíblia diz, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. Ali nós iremos entender quem é que nos sustenta, quem é que tem feito maravilhas na nossa vida e nos mantido até aqui. E como que eu sei? É porque eu sei que o Senhor ele é justo, misericordioso. E nem de maneira nenhuma ele deixaria de ser o Deus tão especial que ele é na nossa vida. Assim como ele foi com o povo de Israel, com todas as desobediências, que está aí de maneira bem aberta para todos nós entendermos o quanto Deus foi e é maravilhoso na nossa vida. Ele sempre foi e sempre será maravilhoso na nossa vida. Independente de quem nós somos ou quem nós éramos. Que há pessoas que vivem muito ligado ao passado, né? Eu era isso, eu era aquilo. Mas hoje você e eu somos pessoas transformadas. Já não somos mais o que nós éramos lá atrás, mas somos agora filhos e filhos por excelência na presença de Deus. E Deus tem feito coisas maravilhosas na nossa vida. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, pastor José Carlos e pastora Carla Alessandra. Amém. Irmã Francisca Souza, que Deus vos abençoe em conformidade com a vontade dele. Amém. Que Deus continue nos abençoando e nos dando todos os dias o reforço necessário para que venhamos a continuar caminhando. Sem perca de tempo, vamos ler Lamentações, livro de Lamentações, lá no Velho Testamento, capítulo 3, versículo 22, que diz assim: A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Quando nós olhamos e vemos tudo que vem acontecendo no meio do povo de Deus, nós entendemos melhor esse capítulo, esse versículo de Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Sabe por que nós não somos consumidos de imediatamente com relação às consequências que nós mesmos geramos? Porque a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Então, todavia, às vezes a gente vê coisas e fica se perguntando: Deus não está vendo isso não? Irmãos, Deus está vendo, tudo Ele vê. Só que Deus é daquele tipo assim: eu te dou linha para puxar depois. Essa é a natureza de Deus. Ele te dá tempo, Ele me dá tempo, para que nós venhamos a entrar pela vontade que Ele tanto quer. Mas ao contrário, né? Muitos de nós não estamos nem aí. Continuamos a brincar com esse Deus que nós de maneira nenhuma deveríamos estarmos brincando com Ele. Deveríamos estar todos os dias nos aliando com o que Ele quer. Então por isso que Ele diz: a minha bondade é tão grande que eu não deixo nem permito que eles venham ser consumidos. Porque eu sou um Deus de misericórdia, que eu continuo dando espaço, que eu continuo chamando, tentando, te dando uma oportunidade, me dando oportunidade de melhorarmos dia após dia.
Mas ao contrário, muitos de nós não damos vazão e nem razão a esta leitura. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Irmãos, se eu fosse olhar o que eu já fiz, eu não era para estar aqui. Se eu fosse olhar lá no passado, quanto Deus foi e continua sendo misericordioso com a minha vida, assim como é misericordioso com a tua vida. Lembre disso. Quantos de nós já não confrontamos a Deus de maneira que, se fosse nós, humanamente falando, se fosse a natureza humana, certamente haveria uma cobrança de imediato. Mas Deus não. Ele continua com as portas dele abertas, dizendo: vinde a mim, tu que estás cansado de pecar, e eu vos aliviarei. Todos os dias ele dá oportunidade real para cada um de nós. Nós é que não entendemos. Vamos ler no Salmo 78, versículo 38, que diz: entretanto, porque era misericordioso, perdoava a culpa deles, a fim de que não fosse necessário que os destruísse. Muitas vezes reprimiu sua cólera santa e não acendeu todo o teu furor. Por muitas vezes Deus segurou a ira dele contra o próprio povo dele. Deus, eu não vou lembrar onde é que está escrito, que está escrito que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem. Você vê a que ponto o homem já chegou na presença de Deus. A gente vê hoje, nos dias atuais, essas grandes desobediências, o povo indo. Pensa no povinho teimoso, é o povo de Deus. Parece que não enjoa de apanhar. Eles insistem em ir ao contrário, nós insistimos, muitos de nós, em fazer ao contrário do que Deus requer de cada um de nós. Então aqui a palavra em Salmo 78, versículo 38 diz: entretanto, porque era misericordioso, perdoava a culpa deles, a fim de que não fosse necessário que os destruísse. Isso lá atrás. Ou vocês estão pensando que a rebeldia veio agora? A rebeldia está desde o jardim do Éden, quando Eva deu ouvido ao inimigo das nossas almas. Pare para analisar que nós estamos brincando com Deus, não é de agora. Nós brincamos com Deus e Deus trouxe uma conta para o povo em forma de água, que foi o grande dilúvio, que a terra passou por ele. 40 dias e 40 noites, incessantemente de chuva, aonde destruiu tudo que era humano e também todos os animais que não foram chamados para a arca. Então é isso que nós temos que analisar. A ira de Deus uma hora vai chegar. E ai de mim, ai de você, se por acaso nós formos pego de surpresa. Deus vem nos alertando, chamando a nossa atenção constantemente, para que nós venhamos nos posicionar de acordo com o que Ele quer. Mas muitos de nós não estamos nem aí. Então por isso Salmo 78 alerta. Entretanto, porque era misericordioso. Naquela época ele já era. Deus sempre foi misericordioso. Perdoava a culpa deles, a fim de que não fosse necessário que os destruísse. Salmo 78, versículo 38, que está escrito isso. Nós temos que entender, irmãos, que a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Mas vai haver um dia que Ele não vai estar usando esta misericórdia. Quando? No dia do julgamento final. No julgamento final nós teremos muitas surpresas. Mas por que Deus não cobrou isso lá? Porque eu sou um Deus soberano e o tempo é meu. Né? Salmo 103, versículo 10 diz: não nos trata segundo os nossos pecados,
nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Salmo 103, e versículo 10, é que está escrito isso, que Deus não trata segundo os nossos pecados. Deus, se fosse tratar cada detalhe que nós estamos errando, certamente, praticamente nenhum de nós estaríamos aqui. Ele já teria passado o facão de Jeová. Mas por que Deus não cobra? Que a Bíblia diz que Ele é misericordioso. A misericórdia dele se estende ao longo da nossa vida para que nós venhamos a nos posicionarmos de acordo com o que Ele quer. Entenda isso. Deus quer o melhor para a tua vida. E Ele não nos trata segundo os nossos delitos. Ele vive proclamando, trazendo planos, projetos, abrindo outras oportunidades, mas nós que não entendemos isso. Nós que não queremos de maneira nenhuma entrarmos segundo querer a vontade do Pai. Se esforce mais e entre segundo a vontade do Pai. Jeremias 30, versículo 11 diz: porquanto eu sou contigo para te salvar, afirma o Senhor, destruirei por completo todas as nações entre as quais eu mesmo te espalhei. E a ti, entretanto, não exterminarei, mas certamente te castigarei com medida justa. Ora, de modo algum te livrarei do teu merecido corretivo. Estão entendendo que as nossas brincadeiras, um dia a conta chega? De modo algum nós estamos livres da justiça de Deus. A não ser que a palavra esteja errada. Olha bem o que a palavra diz, Jeremias 30, e versículo 11. Porquanto eu sou contigo para te salvar, afirma o Senhor, destruirei por completo todas as nações entre as quais eu mesmo te espalhei. Está falando do povo de Israel. E a ti, entretanto, não exterminarei, mas certamente te castigarei com medida justa. Ora, de modo algum te livrarei do teu merecido corretivo. Essa é uma certeza absoluta que Deus não vai passar como uma palavra que as pessoas falam aqui. Não vai passar pano. De toda forma que nós nos virarmos, um dia teremos que nos confrontarmos com esta realidade. Então não adianta você e eu brincarmos com Deus, porque nossa brincadeira pode nos custar caro. Por isso que a gente vê muitas pessoas nos dias de hoje, alguns pagando preços altos, e não entendemos. Ele é servo de Deus, ela é serva de Deus. Por que acontece isso com ele? É porque nem todos que são chamados são escolhidos. E os escolhidos de Deus, Deus trata pessoalmente com eles. Deus trata conosco, porque nós somos filhos, e Ele diz que Ele açoita quem Ele ama. No livro de Apocalipse Ele diz isso. Eu açoito quem eu amo. Quer dizer, o castigo vem. A consequência do que nós semearmos é certeza que nós vamos colher. Então temos que cuidar muito, porque esse Deus misericordioso também é o Deus de justiça. Também é o Deus que é implacável no momento em que Ele vem com a sua justiça diante de nós. E ai de quem se achar faltando na balança de Deus. Com certeza vai pagar um preço muito alto. Não é melhor obedecer do que sacrificar? Foi assim que Samuel falou ao grande homem de Deus, por nome de Davi. Ele vira para ele e falou: não é o melhor obedecer do que... ele falou isso para... meu Deus. Rei Salomão. Foi Salomão? Não. Meu Deus, que branco que me deu aqui agora. Para rei Saul. Ele disse para o rei Saul, o profeta, chegou nele e falou para ele: ei,
Está lá em 2 Reis isso. 1 Reis, eu acho que é. Está lá escrito que não é melhor, Saul, obedecer do que sacrificar. Saul tomou por conta própria uma decisão que ia ao contrário do que Deus tinha lhe mandado fazer. E isso ocasionou para Saul grandes consequências. Então a nossa desobediência, uma hora a conta vai chegar. A nossa frieza, a nossa falsidade, a nossa fofoca, tudo isso vai fazer com que uma hora a conta chegue. E se a conta chegar, é bom que ela seja pequenininha. Todos nós passaremos por essa vistoria de Deus. E essa vistoria de Deus é que vai determinar o tamanho do castigo que nós iremos passar por ele, por questão de desobediência. Mas pastor, eu não sou desobediência. Aí, amém. Que continue assim, servindo a Deus, com plena convicção que você não anda em falha com esse Deus tão poderoso. Portanto, eu sou contigo para te salvar. Jeremias 30, e versículo 11. Estou contigo para te salvar. Afirma o Senhor: destruirei por completo todas as nações entre as quais eu mesmo te espalhei. Está falando do povo de Israel. O povo de Israel está em todo o planeta. Porquanto eu sou fiel, e eis que não fecharei o meu rosto para ti, nem farei cair sobre vós a minha ira, porquanto eu sou fiel e rico em misericórdia. Né? Isso é o nosso Deus. Deus, Ele vai nos julgar na medida do que nós venhamos a fazer. Se é justo, Deus será justo contigo. Se é fiel, Deus será misericordioso contigo. Se é dedicado, se vive uma vida alinhada com o que Ele quer, pode ter certeza que nenhuma condenação há para quem está com a vida transformada em Cristo Jesus. Isso é a própria palavra que nos afirma. Então tenha o entendimento, irmãos, que muitos de nós estamos pagando uma conta em vida. Não espere isso lá em cima, que nem sempre Deus vai esperar lá para cima, né? Mas Ele vai trazer a conta da nossa desobediência. Sempre vai nos trazer a conta da nossa desobediência. Deus é grande em misericórdia, em tudo que você imaginar. Deus é grande, então por isso nós temos que entender isso. Em nome de Jesus, creia somente que o Deus não vai ter o culpado por inocente. Lá no livro de Naum está escrito isso. Eu não tenho, capítulo 1 do livro de Naum, está lá, eu não tenho o culpado por inocente. Então por isso ele diz aqui: porquanto eu sou contigo para te salvar, afirma o Senhor lá em Jeremias 30, versículo 11, né? Destruirei por completo, aleluia. Destruirei por completo todas as nações, entre as quais eu mesmo te espalhei. Está falando do povo de Israel. Mas nós também. Mas isso serve para nós também. A ti, entretanto, não exterminarei, mas certamente te castigarei com medida justa. Ora, de modo algum te livrarei do teu merecido corretivo. Então não brinque com Deus, irmãos. Às vezes é melhor você estar fora da igreja do que estar dentro brincando com Deus. Porque fora da igreja, a misericórdia do Senhor está estendida 24 horas para a tua vida. Deus entende que você está lá no mundo e que Ele vai de novo ao teu encontro, aleluia, porque Ele é amoroso. Ele sabe do valor que você tem. Não adianta, você pode passar o tempo que for fora da igreja. Deus não tira a aliança que Ele tem, o projeto que Ele tem com a tua vida, porque tu és especial, escolhido desde o ventre. E isso, a misericórdia dEle te mantém durante o longo da tua vida, até que Ele te resgate. Porque Deus, quando tem um
plano na nossa vida, ele não muda ele. Então, o duro que eu acho é as pessoas que estão dentro da igreja, brincando com Deus, não andando em conformidade com o que Ele quer. As nossas brincadeiras, certamente as consequências virão. Malaquias capítulo 13, versículo 6 diz: em verdade, eu, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, ó filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Porque Deus nunca mudou, Deus não é o homem. Deus, ele é o que é e pronto, acabou. Ele sempre foi e sempre será misericordioso. E é por isso que eu e você ainda não fomos construídos. Porque Deus está guardando para um grande julgamento. E muitos aí que a gente vê de gravata, com a saia arrastando lá no chão, naquele dia vai ter uma surpresa extremamente esquisita. Hoje o adultério está solto. Hoje está ficando normal eu cair em adultério e ir para um outro ministério. E lá os pastores hoje não são mais, a maioria não são mais como os pastores de antigamente. Espera aí, eu quero saber de onde esse cidadão saiu. Uma vez, no Alto da Boa Vista, quando eu estava pastoreando, chegou um obreiro dessa qualidade lá. Em Arenápolis, né? Arenápolis, não foi Alto da Boa Vista. Chegou e eu fiquei estudando ele. Recebi ele como um obreiro. Mas logo eu desconfiei dele. Então alguma coisa errada. E pior que tinha. O adultério até o pescoço. Logo a ficha dele veio. E logo eu chamei ele. E fui conversar com ele. Foi a última vez que eu vi ele. Porque essas pessoas não querem reconhecer as suas falhas. E sem reconhecermos as nossas falhas, de maneira nenhuma, que a Bíblia diz que aquele que confessa, alcança a misericórdia. Quer dizer que quem está ciente de que está em adultério, pecando até dar no canojo, dentro da igreja, atolado no pecado, mas dentro da igreja, pode ter certeza que a cobrança de Deus para a minha vida e para a tua vida, se encontrarmos desta maneira na casa do Pai, será bem mais doída, será bem mais severa. Agora, a pessoa que está lá no mundo, não, Deus já sabe que ele está lá. Ele não fica dentro da igreja contaminando os altares, contaminando a própria igreja. Ele não fica ali. Ah, pastor, mas a igreja é lugar de pecador. Não, a igreja é lugar onde o homem entra como pecador. E lá dentro ele tem uma vida restaurada. Então a igreja é um lugar de transformação. É bem diferente. Na igreja você vai passando por alguns processos, não significa que eu, como crente, eu não peque. Todos nós pecamos diante deste planeta, deste mundo. Todos nós. A Bíblia diz que Deus olhou para baixo, procurando um justo sequer. E ele não encontrou. Você pode ser crente santarrão aí, virado no bicho. Mas pode ter certeza que eu e você, nós pecamos. Mas existe pecado diferente um do outro, pastor? Existe sim. Todo pecado leva à morte. Não existe diferença. Ah, mas foi só um pecadinho. Não existe pecadinho, existe pecado. Agora, existe pecado com potencial de nos matarmos imediatamente, espiritualmente. Eu imagino a pessoa lá em adultério pregando. Como que ele vai falar de adultério? Vai ser a última coisa que ele vai querer falar, porque ele está vivendo isso. É a última coisa que ele vai querer tocar. Eu lembro do pastor Marcos. Marcos, ele era um pregador lá de São Paulo, que andava por aqui. Ele já faleceu. Ele tinha uma diabetes muito alta. E do nada ele começou a ficar magro, e Deus assim, então, recolheu ele. Mas o Marcos, um dia, o pastor Marcos, ele era muito usado por Deus.
E eu estava ali na região da Coab, na igreja da Coab, nunca esqueço disso. Posso falar o nome hoje, porque eu sei que Deus falava através daquele homem, e eu admirava como que Deus revelava aquilo para ele. Eu era novo, convertido, e o pastor Marco um dia chegou no púlpito e disse que ali haveria de descer 3 obreiros. 3, não era um, não, era 3. E aí eu fiquei assim pensando, esse cara é doido. Esses homens que estão sentados ali é tudo homem de Deus. Você novo convertido, você acha que todo mundo é igual, é santo. Mas hoje os nossos públicos estão contaminados. Acreditem, praticamente todas as igrejas estão contaminadas. Obreiros que já foram homens de valor, mas estão ali manchados. Ovelha que não tem mais a lã da cor branca. Mas Deus ainda leva para passar no rio da vida e ali tirar toda a sujeira que no longo das nossas vidas nós adquirimos ou puxamos para nós mesmos cientemente. Todos nós que pecamos, nós sabemos que estamos pecando. O duro é que a pessoa parece que vai se acostumando com o tal do pecado e vai ficando ali. Daqui a pouco, quando alguém estiver vivendo o mesmo pecado que ele não pode mexer. Vai mexer como? Se ele é pior. E o pastor Marco falou isso, tinha 3 obreiros ali, é brincadeira, esse homem está falando doidura. Eu aqui dentro, não falei isso para ele. Passado poucos dias, aqui tinha um maestro, nunca esqueço disso. Esse cidadão, ele amanhecia ali no Califórnia, na casa de uma irmã que ainda está entre nós, mas nunca mais se firmou. Perdeu o casamento, ela era casada, e o marido trabalhava com as fazendas fora. Ele estava tão seguro, tão manso, tão habituado, tão em conformidade com aquele pecado, que ele já dormia na cama do camarada, na cama do marido, que também era crente, que hoje a consequência ficou. Esse homem nunca mais voltou para a igreja. Ele culpou a igreja. Ô, irmãos, quando isso acontece, a culpa não é da igreja, a culpa não é de Cristo. A culpa são de homens. Por ser pastor e conhecer a verdade e não entrar pelas portas. E não viver segundo a vontade do nosso Senhor Jesus. Baiano QRA criticado. Elias Vitorino, meu amigo, glória a Deus. O criticado, eu acho que eu sou amigão dele. Eu só não lembro mais dele. Mas eu era caminhoneiro, viu, criticado. E de vez em quando eu vou na página tua lá. Que Deus abençoe a vida tua e a tua família, viu, meu filho? Então, irmãos, nós temos que entender isso. Por que muitas pessoas saíram da igreja e não voltam mais? Às vezes ele entra na igreja esperando que aquele povo ali tudo é santo. E ele vai ver uma bagaceira dessa aí. O que acontece? Ele diz, eu ali não entro mais nunca, esses crentes é tudo porcaria. Vai sobrar para o povo inteiro vai pagar essa conta. Por questão de um escroto, vamos falar assim logo, que ao invés de estar no pecado, ao invés de sair logo, saia, mas não contamine. Por que contamina? Os novos convertidos, eles estão ali, coitados, né? Naquela ansiedade, naquela sede, e olha para o altar e diz, são grandes homens de Deus. Graças a Deus eu achei o meu refúgio. Daqui a pouco um infeliz desse faz isso, todos nós estamos sujeitos também a isso. Basta darmos lugar. Eu sempre falo esse negócio de pastor. Pastor, tem pastor que parece que ele não tem esposa. Eu conheço pastores aqui em Tangará da Serra. Aqui, não é em outro lugar não. Viu? Que gosta de umas menininhas. Mas gosta. Mas vai chegar uma hora a conta disso.
Como assim, pastor? É daquele tipo. A esposa nunca está com ele. Nunca está. Só anda só. Parece menino. Mas a conta uma hora vai chegar. Pastor, porque a Bíblia diz que tu tem que vigiar. Tu vigia. Pega a tua esposa, vai com ela. Não anda com esse monte de mocinha no seu carro, que uma hora a conta vai chegar. Eu lembro de um pastor aqui. A irmã até saiu da igreja braba. Ele estava lá no centro e ela pediu uma carona para ele. Mas o que é que tem, pastor? Ô, irmão, o pastor é um homem público. E pastor tem que ficar ligeiro que o diabo está ali, cuidando os passos dele. E ele virou para ela e disse para ela, olha, você não me leva mal, mas eu não posso levar você. Mas o senhor é o meu pastor, sim, mas não sou o marido teu. Eu não tenho essa intimidade. A senhora tem que ver isso. As pessoas vão ver a senhora e eu. Eu sou casado. Tenho uma responsabilidade. Não é assim? Não. A irmã saiu falando dele, esclareceu ele aí à vontade. Mas ele se manteve na direção. Que a irmã viesse a pé. Seria bem menos doído do que se ela viesse com ele. E já ao contrário, nós temos alguns aí que dá carona para as irmãs, gosta de andar com um monte de mocinha no carrão, não é assim? Não é assim, seu boca de burro? Você está se lascando por conta própria. Você está arrumando para a tua cabeça. Quantas pessoas já não saíram da tua igreja por questão disso? Hã? Não, aquele pastor, ele gosta de mocinha. O carro dele é cheio de mocinha. Entrega uma em cada bairro. E a última, como é que você faz? Se a tua esposa não está junto. Me explica isso. Você acha que o pecado ele entra de uma vez? Não. O pecado ele entra do todo dia. Não, mas eu sou um homem de Deus, é umas mocinhas, mas... Irmãos, você sabe como é que engrena as coisas? Se aproximando, ó. Fechou. Eu posso estar escondendo alguma coisa aqui, não? Graças a Deus, não. Mas nem todo mundo que vê essa engrenagem fechada vai entender que no núcleo dela não tenha alguma coisa escondida. Então, por isso que alguns pastores que não têm essa malícia, ou talvez é sem vergonha mesmo, é sem vergonha, é sem caráter, entendeu? Os cabas já velhos querem andar com menininha. E aí sai, quando a conta chegar, você não venha reclamar, não. Mas a minha igreja não está indo para frente. Irmãos, por mais que você se cuide, ainda tem pessoas para falar mal de você. E tem uns pastores aí que eu vou falar para vocês. Não é todos. Tem muitos pastores de respeito. Pastores que ainda mantêm a ética, o respeito. Tem uma vida conjugal, ele respeita a esposa. Esse negócio de pastor chamar a irmã. Eu já vi um dia eu pregando. Um pastor chamou uma jovem, tá? Não estou falando história, não. Se um dia ele vir de graça, eu falo o nome dele. Entende? Eu não tenho medo de jogar no ventilador, não. Então, assim, durante o tempo que eu estava pregando, 1 hora e pouco, esse pastor estava com a jovem dentro de uma sala, diante de toda a igreja. Pastor, mas o que que tem? O que que tem? Meu irmão, a pedra só fica redonda porque ela rola. Ela vai gerando uma intimidade com aquela areia. E daqui a pouco a areia começa a trabalhar nela. Vocês nunca viram pedra redondinha? Ela não era redonda. O coração do homem é terra que ninguém conhece. Daqui a pouco o inimigo coloca no meu e no teu coração um interesse sobrenatural sobre esta pessoa. E aí diz o pastor, caiu, misericórdia. Caiu porque ele escolheu cair. Ele podia ter evitado isso, mas não evita, né? Renova-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentação, capítulo 3 e versículo 23. Nós começamos Lamentações 3
e 22, né? Agora o versículo 23. E diz que se renova plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Da mesma maneira que Deus se renova, nós também temos que renovar as nossas condutas, as nossas maneiras de ser, agir, falar, viver. Temos que viver nos cuidando, sim. Outro dia, não sei onde é que eu estava um dia, no bairro Califórnia, aqui, há muitos anos isso. E tinha um amigo meu bebendo cerveja. Eu, na época, crente. Mas ele era amigo meu, ele trabalhava comigo dentro do mercado Califórnia. E eu entrei e pedi uma tubaína. E a tubaína tem a garrafa bem parecida. E do lado do Califórnia é uma igreja. E o pastor da época, não vou falar o nome dele aqui, né? Ele também não era nem tão santo assim, né? Um irmãozinho passou e viu eu sentado naquela mesa. De longe ele me cumprimentou. Veja bem, como tem pessoas que cuidam da vida do outro. Ele passou e eu tô ali, o meu amigo tomando lá a escola dele, e eu tomando o raio de uma tubaína que ele pagou até. Senta aí, vambora. Eu preciso falar contigo. Eu estou ali sentado, quando de repente o pastor passou por trás de mim. Aí ele foi na área do açougue, e eu já li a bula dele, que eu não nasci ontem. Ele não pegou nada, ficou por ali olhando, até que eu chamei ele. Ô, pastor fulano, era um bem grandão aí. Chega aqui. Aí ele chegou, a paz do Senhor, vai bem? Eu vou bem. Quer tomar uma tubaína? Aí eu vi ele ficar branco. Eu li a bula dele. Ele foi lá para me pegar no Fraga, bebendo cerveja. Mas, infelizmente, nem tudo que parece é. Então, por isso que eu falo, quando eu vejo pastores aí dando carona para mocinha, rapaz, vai pro teu lugar, toma vergonha, cara. Você representa um povo, e esse mesmo povo cuida de você 24 horas. É esse povo que pode uma hora te enfiar dentro de um buraco. É o próprio povo que você zela. Eles estão cuidando dos seus passos. O que você diz, o que você fala. Então abre o teu olho, toma vergonha. E já não tem mais... Tu não é solteiro. Mesmo se fosse solteiro, tu teria que se cuidar também. Você faz parte do corpo de Cristo, então não manche o corpo de Cristo. Não manche a vestimenta que Deus te deu. Mas como se eu não fiz nada, pastor Zé Carlos? Basta você fazer esse movimento para as pessoas estar, te descendo a lenha. Viu? Como pastor tem que se cuidar, não só pastor, toda a igreja. Cuide. Eu não tenho isso não. Meu carro, se eu ver a irmã bonita, né? A irmã feia, tu não dá carona de jeito nenhum. Não é, Tabatou? A novinha, né? Então tá assim, tá ficando tudo liberado, mas a conta vai chegar. Esse é o grande perigo. Porque você vai ali entrosando com alguém, hoje você leva, entrega ela sozinha, daqui a pouco vai gerando a tal da afinidade. E daqui a pouco vocês estão aí na moita, né? Amassando o capim. Aí não venha dizer que Deus não te avisou. Cuidado que para construir é uma dificuldade enorme. Mas para desconstruir, basta uma conversa dessa sair aí. E eu conheço pastores aqui em Tangará, que o carrinho dele é cheio. É uma intimidade. Não, mas é minha, é igual filha para mim. Tua filha é tua filha, teu filho é teu filho. Se não veio do ventre da tua esposa, se não veio do acasalamento que você teve, cuidado, que pode gerar, sim, a afinidade e você passar a desejar aquela moça. Eu tenho uma enteada, eu tenho duas, né? Uma não mora comigo, mas a Samira, quando vou levar ela na faculdade, eu vou com o maior medo. Porque ela tá de capacete. Todo mundo conhece esse buchão meu. E uma bolsa velha que eu ando com ela. Todo mundo conhece.
Não entro no quarto de Samira, tá a esposa minha aqui. Sacara não tá, ela tá no canto dela e eu no meu. A conversa que eu tenho com Samira, com a mãe dela aqui, é a mesma conversa se ela puxar a conversa comigo. Porque ela fica lá no mundo dela, a gente sabe o espaço nosso. E já sentei com ela, no começo, mas ela é muito amorosa, né, cara? E eu tive que cortar isso. Por quê? Para não gerar afinidade. Mas você ama, pastor Zé? E muito. Até parece comigo, é toda assim atrapalhadona também. Nós temos os mesmos problemas. Ela teve um tumor na cabeça e eu levei 2 tiros. Os 2 é bipolar. Mas eu nunca a desrespeitei. E nem ela a mim. Se a mãe dela não tá, mas é muito raro, ela nem do quarto ela sai. Mas para que isso tudo, pastor? Você mora junto. Rapaz, eu vou contar aqui, nessa cidade. Eu vi o padrasto ir embora com a enteada. Eu vi. O que foi isso? Afinidade. Ia pescar, levava ela. Ia pro bar, levava. E a mãe ficando, tadinha. Ele trata ela igual um pai. Daqui a pouco, ela ficou só contrata ela. Que o pai foi embora levando a sua filha. Pastor, mas isso, o senhor é muito rude. Irmãos, eu odiava macarrão, hoje eu como. Eu fui comendo devagarinho. Ó, em Arenápolis, né, o pastor ficou com a própria enteada. Ficou com a enteada. Você está falando demais. Não, estou falando uma realidade. Você tem que se cuidar sim. Ela não é tua filha. Lógico que todos nós que servimos a Deus, nós temos a decência, o caráter. Eu amo a Samira. Eu amo tanto que as pessoas falam que a Samira é filha minha. De tão parecida que é. Ela se parece comigo, ela é morena. Coisa mais linda, um pouquinho de gente. Braba igual. Bipolar igualzinho. Se fosse minha filha biológica, não parecia tanto. O que ela tem para falar também é igualzinho. Hoje eu que eu controlo. Mas a Samira ainda não aprendeu isso, não. Ela fala assim, já falou. E como o senhor vê ela? Vejo ela como minha enteada. Não tem como eu ver uma filha que não é minha filha. Não é minha filha, ela tem o pai dela. Tenho amor por ela, carinho por ela, mas não tem esse negócio de lixa-lixa, esfrega-esfrega. Tem que cuidar, irmão. Daqui a pouco você passa a desejar aquilo. Pastor, misericórdia, eu não. É a carne. A carne, ela é tendenciosa. Daqui a pouco você passa a desejar aquilo. Amém? Hebreus 10, versículo 23, para a gente terminar. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Temos que manter inabalável a nossa fé. Fugir da aparência daquilo que possa nos gerar dificuldade. Mas tem crente que não está nem aí. Estou acabando de falar aqui, amanhã ele está repetindo tudo que ele está fazendo. É o povo mais desobediente que eu conheço. Somos nós que servimos a Deus. Infelizmente, não vou generalizar, não é todo mundo. Mas tem uns que só Deus na causa. Salmo 89, versículo 1 diz, a obra poética, né? Cantarei sobre o inesgotável amor leal do Eterno. Minha boca proclamará a tua fidelidade a todas as gerações. Deus tem o melhor dessa terra para a tua vida. Mas nós temos que tampar as brechas. Tudo que é lugar para nós nos encaixarmos nesse patamar tão seguro que é servir a Deus. Vigiando. A Bíblia ensina, vigia. Vigia tu que dorme. O inimigo está indo para matar, roubar, destruir. Viu? Independente se tu é pastor ou não. Vigia, bloqueia, feche essas brechas.
para que o povo não se escandalize, para que o povo... É por isso que eu digo que contamina o povo de Deus, porque cada coisa dessa que acontece escandaliza aquela igreja. Tem igreja aí que tem várias igrejas aqui que o pastor está escandalizado e ele nem sabe. Tem a fama aí, esse cara tá pegando essas menininhas. O povo fala, irmão. Você sem fazer, o povo fala. Amém? Isaías 33, versículo 2 diz: o Senhor tem misericórdia de nós, pois em ti depositamos toda a nossa esperança. Se a nossa força, o nosso braço de amanhã em amanhã. Sim, se a nossa salvação no tempo da angústia. Se nós andarmos de acordo com o que Deus quer, nós já temos angústia, nós já temos pior. Eu que fico aqui quietinho, eu sei de cada uma. Tem umas pessoas aí que abraçam eu, se eu não fosse crente, eu dava neles. Se fosse antigamente, eles apanhavam no meio da rua. Mas hoje não. Eu olho assim, como é que pode ser tão falso? Pessoas que falaram aí, até os cotovelos, pastor Zé Carlos, não entra na minha igreja. Quem falou que tu tem igreja? A igreja é do Senhor, abestado. Todos eles eu fui, né, cara? Fui lá de novo. E convidado por quem? Por eles mesmos. Hoje que eu tomei umas decisões aí, e tem umas igrejas que eu não vou mais. Não vou não. Quando liga, eu já falo pra cara, meu bem, naquele lugar não vou mais. Porque o lugar onde o altar já está azedo, não adianta você ir lá mais. Onde a pessoa que está sentada bem no meio, está escolhendo o que falar para a igreja, de tão catinguento que está, tudo que é assunto que ele vai falar, ele está devendo. E quando a gente chega lá e fala, só serve para perturbação, para a minha vida. É mesmo, que eu saio, eles descem o poder. Esse pastor é isso, esse pastor é bom, esse pastor é duro. Não, duro é eu não falar e ir pagar o preço. Não, Deus mandou, eu falo. Você gostou, amém? Então eu já percebi que em alguns lugares eles ficam bem chateados, que leva eu lá para receba, mas na realidade eles não querem receber. Eles querem receber o anjo que está aqui abrindo uma porta, a chave de uma casa, a chave de um carro, mas o Senhor quer falar de ripa nas costas. Nós estamos muito mal acostumados, uma crentalhada aí Nutella, uma crentalhada Nutella, pastoras maior que o próprio marido. Aqui quem manda é eu, nunca mais fui lá. Quem manda aqui sou eu. E o marido lá, boca aberta. Aqui quem manda é eu. Meu marido não manda em nada aqui. A pastora sou eu. Pai, nem se conversa. Não existe pastora. Paulo, ele manda, no livro de Tiago, se não estou eu equivocado, levantar bispos. Não foram bispas. Mas agora tem bispa, tem besorra, tem tudo que tem com B aí. Estão se autoproclamando pastoras. Isso é antibíblico. E eu provo que é antibíblico. Viu? Então tem uns lugarzinhos aí que eu não me chama não, que eu não vou não. Vai não, pastor? Vou não. Ah, porque você é um bababá. Não. Porque lá a palavra não é aceita. Só aceita retetel. Receba, eu tô vendo o anjo, receba. E aí pula, quebra tudo. Tu tem que parar para ouvir a verdadeira palavra. Para de estar pregando emocionalismo. Prega a realidade, porque os tempos não são bons. E a igreja está verdadeiramente bem distante do escudo necessário para as coisas que estão por vir. Vai pegar muitos com a lamparina vazia, por não darmos lugar a Deus. Sofonias. Não, Isaías, né? Isaías 33, versículo 2 diz: o Senhor tem misericórdia de nós, pois em ti depositamos toda a nossa esperança. Se a nossa força é o nosso braço de manhã em manhã. Sim, se a nossa salvação no tempo da angústia. Então a palavra de hoje é essa. Vigia.
Porque se você não está vigiando, tem um monte vigiando você. Essa é a realidade. Eu aqui, fico aqui dentro de casa, eu acho que tem crente que tem drone. Só pode. Que fica até por cima da casa da gente, um dronezinho, né? Quero ver o que o pastor Zé Carlos está fazendo. Então tome cuidado. Que mesmo você tomando cuidado, muitas pancadas você vai levar. Principalmente nós que somos ministros. Eu não pedi para ser o que eu sou. Nunca quis ser pastor. As coisas aconteceram, eu gostava de cantar. Aconteceram, então faço aquilo que Deus me manda fazer. E pronto, acabou. E o senhor, então, é só santidade. Não, irmão, eu sou cheio de erro. Mesmo me cuidando, tem um monte de erro. Ninguém é perfeito. Mas não faça com que isso se torne natural. Não abra espaço para o Satanás. Mas o Satanás vai vir de lá. Não, ele vai usar o próprio. Alguns são crentes. Eu não estou falando que eu estava no mercado Califórnia, aqui, no bairro Califórnia, do lado de uma igreja. E um amigo meu tomando lá uma cerveja de escola. Na época eu trabalhava na oficina ali do Batata com ele. Eu não estou falando que aconteceu isso aí comigo. O irmãozinho passou de longe, me cumprimentou ainda, a paz do Senhor. Já foi correndo. Tu vai ter que prestar conta da tua vida. Da minha vida não. Nem eu posso prestar conta da tua. Mas foi correndo e chamou esse pastor. E ele era um grandão. E aí ele veio. Ficou rodeando lá pelo açougue, eu já sabia o que ele estava caçando. De longe já chamei ele, vem aqui, vem tomar uma tubaína comigo, ô tomada, hein? Ele chegou, viu lá eu tomando tubaína, o outro tomando uma, mas nós trabalhávamos juntos, mas não justifica. Para quem passa e vê, você está tomando uma, já vai correndo. Tem muita gente que paga o preço do pato, que ele nem viu. E eu tenho sangue doce para isso. Então eu tenho que me cuidar constantemente para ter um estilo de palavra um pouco dura. Então vigia, irmão, fecha essas comportas, para de negócio. Eu estou dando uma carona para a irmãzinha de moto. Hoje tu leva ela para casa. Mas na segunda vez, na terceira, na quarta, nenhuma dessas aí, você vai levar ela para moita. Pastor, miséria, é a carne, a nossa carne ela é tendenciosa. Daqui a pouco você começa, vai ver a bichinha feia. Até mais feia que a tua própria esposa. Mas o diabo faz você ver ela bonita. Deus não avisou a Eva, ó, esse fruto é proibido, tchau. Tantos outros frutos, bem mais saborosos que aquele fruto. Mas o diabo fez ela entender que precisava sentir o sabor daquela fruta. Então é isso que você tem que acordar. Acorde enquanto é tempo, viu? Que tudo Deus vê. Viu? Por mais que você esteja com ele ou não, Deus está vendo. Aí você dá uma carona hoje, amanhã. Daqui a pouco a irmã começa a falar mal do marido. Numa certa cidade que eu morei aí, tinha uma irmã que uma vez me ligou 1h da manhã. Pastor Zé Carlos, o senhor não sabe o que eu estou passando. O que você está passando? Meu marido é isso, meu marido é aquilo. Você vive com ele já há quanto tempo? Quase 20 anos, pastor, misericórdia. A mesma, passado poucos dias, ela me liga e diz, pastor, estou eu me separando. Separando, meu filho? Sim. Mas você está separando por quê? Porque Deus me mostrou o varão que é o meu marido. Quem é, filho? O Senhor. Dá lugar. Dá lugar. Eu ouvi ela a primeira vez. Na segunda vez ela já veio com isso. A sorte que todo telefonema que eu tenho, eu gravo. Tem um sistema no meu telefone que já grava, tanto no meu quanto da Carla.
Dá para evitar esses tipos de B.O. Ela diz, Deus me mostrou, Deus dela lá, que não é o nosso. Porque o Deus verdadeiro não destrói um casamento para te colocar em outro, não. Ao contrário, o casamento pode estar abalado. E ele entra e reajusta as coisas. E esse casal vai seguir feliz, porque esse é o Deus que nós servimos. Não é Deus de esparramar. E ela disse para mim, bem claro, eu falei, ó, irmã, a senhora está doida? Vou falar para o pastor. A senhora, não, porque Deus me mostrou. E quando eu imprensei ela, ela virou para mim e disse assim, é a minha palavra contra a tua. Eu falei, de fato, é verdade. É a tua palavra. Eu vou te mandar uma gravação aí. Ela dizendo para mim que Deus tinha mostrado que eu era o marido dela. Ô, irmão, você já pensou? O pastor Zé Carlos caiu na faca lá, né? Ou levou um tiro. Coitado, grande homem. Coitado nada. Eu torei logo. Falei, irmã, a senhora tá doida? Desde a primeira vez que te vi. Deus me mostrou que tu será o meu marido. Que coisa linda, que falta de Deus, né? Como que Deus, uma pessoa casada, vê uma outra e diz, olha, Deus me mostrou. Né? Não existe isso, irmão. Isso é espírito de Jezebel. Não cuide, vigie, porque Deus ainda é o mesmo, de ontem, hoje e eternamente. Ele é Deus de amor, misericordioso, mas ele é justiça. Então vigia enquanto você pode. Amém? Bendito Deus, nosso Pai, rico e misericordioso, grande como sempre nas nossas vidas. Deus, tu tens sido fiel e justo com cada um de nós. Nesta noite, meu Deus, apresenta a vida do Júlio Passamai, da Kelly Passamai, dos seus filhos, que não são só 2. Às vezes eu esqueço que são 3. Que o Senhor continue abençoando todos os 3 filhos que o Júnior e a Kelly têm. Deus, que também da mesma maneira abençoe a mãe da Kelly, a irmã Josefa, seu esposo, seus filhos, netos, genros e noras, que eles possam ter uma vida abençoada, mesmo os que estão aqui e os que estão lá no Nordeste com ela. Que o Senhor continue abençoando o pai da Kelly e dando a ele tempo de entendimento. Que o Senhor cresça de dentro para fora em cada segmento desta família. Que o Senhor abra as portas constantemente, porque eu sei que o Senhor é o Deus que abre as portas. Da mesma maneira, o Júlio Passamai, Pai. Que o Senhor abençoe o seu pai, as suas irmãs, a qual não me lembro, já a vi, mas o Senhor, sim, não se esquece de ninguém. Visite a saúde do pai dele, visite em especial uma das irmãs que ele tem, Pai. Molde, transforme aquele coração. Oh, glória seja dado o teu nome, Pai. Transforme aquele coração segundo o teu querer e a tua vontade. Que eles venham ser uma família anexada no amor, na plenitude da tua graça. Assim a família Passamai e a família da Kelly seja grandemente abençoada pelo Senhor. Deus, também hoje eu vi o criticado aí hoje, caminhoneiro. Eu não me lembro direito se já trabalhei com ele. Mas da mesma maneira, Pai, que ele hoje entrou aí, não sei se está, mas o importante é que aonde ele estiver, que o Senhor seja um Deus grande e poderoso na vida dele. Deus, também apresenta a vida da irmã Francisca Souza, lá do estado do Piauí. O Senhor continue abençoando ricamente, fazendo, Deus, que as pessoas vejam quão grande o Senhor é na vida dela. Mantenha-a com saúde e ao despertar do amanhecer, que ela possa glorificar o teu nome por mais um dia de oportunidade de crescer na tua presença. Abençoe todos que amaldiçoam e também aqueles que estão, meu Deus, ligados e abençoando a vida dela através das suas orações. Deus, dê a ela uma noite de renovo e de descanso e que a tua paz permaneça tanto nela quanto na família, a qual tenho eu certeza, e o Senhor também que ela tem. Deus também nesta noite abençoe ricamente a vida do pastor Gilmar, missionária Cida Lima, os seus filhos, a igreja, e ali a oficina tão especial, que o Senhor deu a ele esse dom, tanto de pastorear como de ser mecânico.
que o Senhor continue abrindo as portas e que nada venha tirar-lhe a paz. Que eles continuem olhando para aquela igreja e vendo o Senhor completando o vazio que às vezes bate. Que eles olhem para aquela igreja e comecem a contemplar o que o Deus do impossível é capaz de fazer. Seja escudo na vida deles, como sempre foi, Pai. Desta maneira, dê a eles uma noite de paz e de muita harmonia, e que no amanhã eles continuem fazendo com mais força ainda aquilo a qual o Senhor tem determinado. Deus, também nesta noite, eu apresento a vida da Anne, da Samira, da minha esposa Carla, a minha própria vida, este trabalho. E também, meu Pai, apresento a vida dos meus primos, da minha única tia, que mora ali em Rondônia, meus primos de Rondônia, aqui do Mato Grosso, ali do Pará, do Paraná, e lá os que estão morando lá no Portugal. Que o Senhor seja por eles e eles sejam por certo, e que as tuas bênçãos sejam alcançadas no limite em que eles se aproximarem do teu querer e da tua vontade. Deus também abençoa os que estão enfermos. Abençoe, meu Deus, todos que estão enfermos em nome de Jesus. Porque eu sei que o Senhor é Deus e que está trabalhando na enfermidade daqueles que dizem, olha, não sei quando é que eu vou sarar. Mas o médico dos médicos, Senhor dos senhores, ele continua sendo Deus. E esse Deus é médico. Não há médico com a ciência e com a capacidade dele. Deus agora visita o dependente químico, visita aquele ou aquela que estão na prostituição. Passe em todos os presídios, meu Deus, e arranque de lá como o Senhor me arrancou. E me transforme aquelas vidas. Dê um objetivo para aquelas vidas, porque eu sei que o Senhor é Deus. Visite os hospitais, os médicos, as pessoas que estão enfermas. Que o Senhor dê a última palavra em todas as vidas que estão hoje nas UTIs por aí. Deus também visite as nossas autoridades, que o Senhor seja Deus por eles, de acordo com que eles venham, Pai, fazer aquilo que o Senhor deseja. Deus, que o Senhor abençoe o nosso país. Ah, Senhor, como sempre abençoa. Graças te dou nesta noite, pelo Deus tremendo que o Senhor tem sido. Que o Senhor abençoe a nossa casa, a nossa família, e que nós possamos ter uma noite de alegria e de paz, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito venha estar com todos, em nome de Jesus. Ah, verdade, Xará, eu também ouvi isso aí várias vezes. Eu repreendi em nome do Senhor Jesus. Né? Isso não é de Deus. O Deus nosso, ele ajuda. Ele não espalha. Isso é uma tremenda verdade. É pura verdade. A paz do Senhor, Deus abençoe. Missionário e missionária José Carlos, né? Eu não sei o nome da esposa, mas que Deus vos abençoe. Nem sei se o senhor está aí ainda, né? A Muriá, Tolinato, Gleice, Pablo, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, porque eu sei que Deus ainda tem muito por fazer. Então, senhores pastores, se cuidem, fechem as brechas, porque o inimigo está doido para descaracterizar tudo que Deus depositou na tua vida. Esse negócio de carona não, viu? Dá carona para tua esposa. Se a tua esposa não for, dá carona para o Espírito Santo, o anjo que acampa ao redor dos teus. Ande com a mulherada da igreja todinha brava contigo, porque você não dá carona, mas anda em paz com a tua consciência, com o teu caráter e, acima de tudo, em paz com Deus. Amém? Fique com Deus e até amanhã, sexta-feira.